Qual que é a definição de postergar, de procrastinar, de adiar? A definição mais completa que eu gosto muito é do professor doutor Tim Pitchell, que é da Universidade de Carleton, daqui do Canadá, e ele diz o seguinte, que procrastinar, isto é, postergar, é o ato voluntário de adiar desnecessariamente decisões, ações que pretendia se fazer. E o que ele quer dizer com isso? Que você não tem nada, basicamente, te atrapalhando para fazer uma determinada atividade, então que você posterga uma atividade, sem necessariamente ter um motivo, que eu acho que é uma coisa mais importante de entender aqui. Então, que você escolhe não fazer nada, você adia desnecessariamente por que você acha que não pode, que não precisa, que não tem medo, enfim. E uma coisa bastante interessante que ele diz é o seguinte, que não existe nada te impedindo de agir, a não ser a sua própria vontade de resistir em tomar uma atitude. E aí, explicando um pouquinho melhor, que a gente tem tempo, a gente tem condições práticas, a gente tem saúde, mas mesmo assim, a gente tem uma resistência em fazer e a gente acaba não fazendo. E o problema pior de tudo isso, né, na definição dele, é que esse ato, ele persiste apesar de você saber que esse atraso pode prejudicar em termos de desempenho da ação. Ou seja, como nós sentimos em relação à tarefa, ao trabalho ou a nós mesmos. Então, isso quer dizer o quê? Que se você procrastina um trabalho, uma atividade, e você sabe que é necessário fazer, você sabe que é uma obrigação fazer, mas você não toma nenhuma atitude, nenhuma ação, então você acaba, mesmo sabendo que é importante, sabendo que tem consequências negativas, você decide não fazer. Então, é um comportamento bastante irracional, porque mesmo sabendo que é do nosso maior interesse em agir, em fazer a coisa acontecer, a gente não faz. Não é uma coisa assim maluca, né, que acontece na cabeça da gente, mas assim, nós somos também pessoas irracionais. Por isso que eu acho que racionalizar, entender a situação, que eu acho que é por isso que é muito, muito, muito importante esse processo. Já que a gente entendeu a definição de procrastinação, será que existe uma diferença entre procrastinação e preguiça, isto é, o ato de adiar com a preguiça, será que são as mesmas coisas? Eu posso dizer assim que definitivamente procrastinação, adiar, postergar, definitivamente não é preguiça. A procrastinação, o ato de adiar é uma tarefa, adiar uma tarefa, fazer uma outra coisa, fazer coisas mais fáceis, prazerosas e menos importantes e urgentes. Então, por exemplo, fazer a sua mudança de carreira, fazer um primeiro passo para fazer a sua mudança de carreira, claro que ela é bastante difícil, é bastante grande, principalmente quando você não tem um acompanhamento, principalmente quando você não sabe como dar o seu primeiro passo. E aí, claro que é mais fácil você responder seu e-mail, é muito melhor você estar acessando suas redes sociais, porque elas são menos importantes e não são necessariamente urgentes, né? Uma outra coisa bastante importante a gente entender, que os verdadeiros procrastinadores, as pessoas que realmente postergam, eles são trabalhadores, mas eles possuem uma falsa ideia que trabalham muito e trabalham horas e horas e horas e horas sem fio e não faz o que deveria ser feito, que eu acho que é o mais importante. Então, se o que realmente deveria ser feito, que é de importante e significativo, a pessoa não faz. Então, sabe quando você trabalhou o dia inteiro, estava muito ocupado, está no final do dia, está totalmente estafado, totalmente cansado, e você tem aquela sensação de não missão cumprida, tem aquela sensação que você não fez nada? Exatamente isso que acontece, que você fez alguma coisa que não deveria ser feito, não era tão importante assim, mas você postergou o que era importante, você postergou o que era significativo, importante, que era o que você deveria ter feito naquele momento. Então, esse é um outro ponto. Um outro ponto bastante importante é que o procrastinador, a pessoa que adia os trabalhos, ela se preocupa em excesso, que é um outro mito, né? Que acho que número 1 é que o procrastinador ele é preguiçoso. Definitivamente ele não é um preguiçoso, ele é uma pessoa muito trabalhadora, mas ele trabalha em direção errada,
com o trabalho errado. Um outro mito é que ele é totalmente despreocupado. É o contrário, ele se preocupa muito, né? O típico procrastinador, ele se preocupa e ele não, mas ele se preocupa, mas ele não acha que ele é o bom o suficiente para fazer. Ele acha que as pessoas vão julgar, ele acha que será reprovado, ridicularizado. Aí entra todo um sentimento, um loop, né, de sentimentos negativos que as pessoas têm com relação a elas mesmas.